Bem-vindos à Jovem Pan Online. Estamos ao vivo no dia do segundo turno das eleições para prefeito das capitais brasileiras e outras quase 50 cidades. Nosso convidado agora, nesse momento, é um especialista em direito autoral, o advogado Dr. Alberto Rolo, que está conosco. Dr. Rolo, obrigado pela presença, obrigado. Obrigado a você pelo convite, Zamit, e estou à sua disposição e dos seus amigos internautas. Bom, a essa altura, os números já apurados, mais da metade das urnas na capital, indicam uma vitória do candidato Fernando Haddad. Aos olhos do mês de agosto, setembro, parecia uma missão impossível. Como foi que esse candidato conseguiu chegar no segundo turno e vencer as eleições? Bom, nota-se isso, foi ouvido durante o horário eleitoral gratuito e é correto, que o povo estava querendo coisa nova. Tanto que votou em Celso Russomano, com muito voto, votou no Chalita, com muito voto, e votou no Haddad, mandando o Haddad para o segundo turno, contra aquilo que conceitualmente seria o antigo, que é o Serra, menos pela idade, afinal todos nós já temos uma idade suficientemente provecta e achamos que ainda estamos aí podendo dar a nossa participação, mas principalmente por vir de uma situação política já antiga, costumeira, que fez muito tempo de atuação aqui, que já se esgarçou e já se desgastou nesse tempo todo que passou. E assim, a perspicácia aí, vamos colocar, do ex-presidente Lula, notou que haveria uma chamada pelo Novo, jogou o Novo e conseguiu fazer com que o Novo se transformasse no novo prefeito novo de São Paulo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez a principal liderança do PSDB, comentou hoje na saída das eleições, e vários sites publicaram, essa questão do candidato. Ele disse que ele ex-presidente, não teve participação na escolha do candidato do PSDB. Agora que as águas já são passadas, é difícil dizer. Um candidato novo, e aí não é a questão de idade que prevalece, poderia ter um resultado diferente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pelo menos era uma perspectiva de mudança de uma política que vem sendo colocada aqui em São Paulo, no governo do Estado e na prefeitura, que já está ultrapassada. Nós estamos, a mim particularmente, me afeta o problema de segurança. E nós já estamos com uma deterioração nessa área. Precisa ideia nova, precisa situação nova, precisa alteração. E a alteração não é sair por aí matando tudo quanto é bandido e até não bandidos, como já aconteceu em outros momentos, mas sim procurar informatizar a segurança, enfim, criar condições novas, veja lá, a palavra sempre vai aparecer, para que novos tempos possam vir para todos nós que vivemos aqui na área de segurança. Não dá mais para você sair para comer uma pizza à noite, num fim de semana, e levar a sua família. Não dá mais para você sair por aí, almoçar com amigos ou qualquer coisa do tipo. Você está sempre correndo risco. Isso precisa acabar. Em relação a essas eleições, coincidentemente, houve um julgamento, e ainda está acontecendo, um julgamento do chamado caso Mensalão, ação penal 470 pelo Supremo. Os primeiros analistas já indicam que parece que este julgamento não trouxe tanta influência, pelo menos em São Paulo. Como advogado, como especialista, o senhor tem como analisar esse aspecto? Sim, eu analiso partindo do princípio que quem quer ética na política para valer são as cabeças privilegiadas, os intelectuais e a sociedade de classe média alta para cima. O resto do povo, daí de classe média até os pobres das periferias, querem coisas mais concretas, melhorias no seu bairro, facilidade de emprego, creche para os filhos, saúde. Pergunta se o rico tem problema de saúde. Não, ele tem seu plano de saúde e com isso ele resolve as suas dificuldades. Tem problema de trânsito? Não. Tem carro, trata de colocar o serviço perto de casa, alguns têm até helicóptero, é evidente que não são muitos, mas são. Então, o problema da ética na política, como se falou, é coisa de classe média alta para cima. Mas esses são muito poucos, doutor. Mas o povo está querendo barriga cheia. Eu acho que esse número que tem, como o senhor menciona, de classe média alta e da elite pensante, dentro da sociedade tem um peso muito significativo, porque eles formam opinião, mas eles têm um peso menor em relação ao voto. O senhor não acha que também nas classes menos favorecidas
Tem gente que se preocupa com ética na política? Mas bem menos. O pessoal está preocupado com a chuva que vai dar, com a enchente que vai ter, mais do que acompanhar, como eu faço, por exemplo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação a esse pessoal da Ação Penal 470, em que eu aprendo a cada dia, pelos luminares que lá estão, gente de grande qualidade, aprendo novas coisas do direito, o domínio do fato, é uma nova teoria que está sendo colocada agora. Mas isso é tudo bonito, no caso específico da área do direito, para gente como eu, que já tem 48 anos de atuação profissional. Agora, o povo está preocupado em pegar a condução e ir trabalhar sem ficar sendo jogado no trânsito, sem ter dificuldades, está querendo trabalhar perto de casa, está querendo ter a assistência médica, tem necessidades mais prementes. E essa é uma lição para quem vem falando muito em ficha limpa, ficha limpa, ficha limpa. Ficha limpa tem a sua importância, mas ficou demonstrado com esse julgamento do mensalão do Supremo Tribunal Federal que o que tem importância realmente é o povo ter a sua barriga cheia, o povo ter as suas condições de saúde, de trabalho, de transporte, atendidas de forma mais direta. Como advogado, o senhor considera que essa primeira eleição da lei da ficha limpa também não teve tanto peso, mas parece que os candidatos que tinham problemas ficaram de fora, né? Pois é, muita gente ficou de fora, muita gente que sequer tinha problema, acharam problema. Não pensa você que o judiciário está livre de errar, ele muitas vezes erra sim, e nós já temos 83 eleições prometidas para o terceiro turno, quer dizer, gente que não conseguiu sequer ter o seu pedido de registro aceito. E mais que isso, vamos ter aí, sei lá, mais 100, mais 200 eleições com gente que ganhou a eleição e que vai ser cassada por, sei lá, uma placa a mais, condicionantes desse tipo. Quando o que nós devíamos atender, eu, enquanto pessoa que é aceita como doutrinador na área do direito eleitoral, devíamos atender aquele princípio constitucional, que é o princípio da democracia, que está incerto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, de que todo o poder emana do povo. Eu dou um exemplo que não me diz respeito, eu não sou advogado nesse caso, mas eu dou um exemplo do Edson Moura, da cidade de Paulínia, que é um município riquíssimo, que tem uma refinaria lá. Ele não conseguiu ter o seu processo de ficha limpa julgado antes da eleição, porque houve greve, principalmente porque houve greve. Os juízes trabalharam como loucos, mas eles, sem sequer ter assessoria adequada para poder fazer esses trabalhos, ou com pouca assessoria, porque havia essa greve. Toda vez que eu chegava no tribunal, estava o povão reunido lá, tocando buzina do lado de fora. Do lado de dentro, pouca gente trabalhava. Mas então, não tendo conseguido ter o seu processo julgado definitivamente pelo TSE, para saber se ele podia ou não concorrer, na véspera da eleição, como a lei faculta, ele renunciou e colocou o filho. Você sabe que o juiz local já aceitou uma acusação de fraude e foi entendido que esse posicionamento do candidato dar o lugar para o filho era uma fraude à legislação eleitoral e já cassou o filho que foi eleito? Também. Então, veja, precisa haver menos judicialização, precisa ter menos gente na área do direito eleitoral inventando. Os únicos que ganham com a judicialização do processo eleitoral são os advogados. Eu não tenho que reclamar. Está bom demais. Está bom demais. Não é isso. Enquanto doutrinador, se eu posso ser aceito como tal, já que são 48 anos de advocacia eleitoral, eu entendo que realmente todo o poder emana do povo. Você tem que fazer com que a eleição seja legítima, com que a urna eletrônica funcione, com que o povo tenha condição de votar rapidamente, como aconteceu agora, e isso está acontecendo. Os tribunais regionais eleitorais por aí, especialmente o de São Paulo, são fantásticos no desenvolvimento desse trabalho, mas precisa deixar a voz do povo falar, precisa ouvir a voz do povo, não se meter a querer interpretar o que é a vontade do povo. Doutor Alberto Rolla, obrigado pela presença. O senhor trouxe aí o saber do senhor de 48 anos atuando na área do direito eleitoral. Muito obrigado pela presença. Zé Mite, muito obrigado a você pelo convite. Um abraço a você e os seus amigos internautas.
Esta é mais uma transmissão ao vivo aqui da Jovem Pan Online.